Olá pessoal, e dando continuidade aqui, mais um vídeo para a gente fazer nossa análise. Nós estamos aqui trabalhando com Scrum na prática, entendendo o processo Scrum e dividimos em vários vídeos tentando percorrer o processo Scrum em determinado processo, desde o backlog do produto até a sprint. A reunião diária é uma reunião normal que a gente passou, depois verifica planejamento da sprint até o produto final, e também a gente falou internamente como Scrum Master tem que agilizar os processos para começar a organizar a equipe, que é mapeando cenários, visão macro, definir o modelo de processo, a gente definiu, certo? Nós estamos aqui na etapa de controle de qualidade. Aplicar o processo como a gente estamos aplicando. E continuando aqui com o controle de qualidade. Controle da qualidade, eu falei do controle de qualidade anteriormente no vídeo anterior. Desculpe. No vídeo anterior, eu falei sobre o controle de qualidade relacionado internamente à equipe do time de desenvolvimento, que é os processos internos do time de desenvolvimento, implantação, forma de desenvolvimento, forma de tirar dúvida, quem conversar. O Scrum Master deve ter esse leque de organizar o processo. Então, nos vídeos anteriores aí, fala como organizar, certo? E o que eu quero trazer hoje. Vou falar mais sobre o processo, aplicar o processo com o controle de qualidade relacionado ao Scrum Master. Nesse caso, ele tem que ter relatórios, ele tem que ter um diálogo Scrum Master com conversa com os stakeholders, neste caso, o analista de negócio, o produto ruim, o cara, a pessoa que entende do produto específico, se for grande produto ou pequeno produto, não importa. E diálogo com o negócio para ter um entendimento, e esse diálogo também com os analistas do time também para fazer análise e começar a fazer o planejamento da sprint. Ok? Então é uma comunicação entre as partes, né? Além do alto nível até o baixo nível. A equipe, o processo Scrum, o processo ágil, chama-se ágeis, porque para se adaptar à realidade de agilidade, de implantar algo organizacional, um processo novo. Mas se a equipe não tiver maturidade e a equipe não for organizada e entender o processo e se engajar, não adianta nada do processo implantar, certo? Então, a gente tem que entender que a equipe também, a equipe tem que ter um engajador, tem que ter uma força, um vapor, né, para alavancar o time. Existem tantos processos, grandes empresas, a Amazon, Microsoft, eles ensinam esses processos, eles oferecem também ferramentas gratuitas para DevOps, que a gente utilizou, para que a gente entenda que os softwares que for produzidos têm a qualidade. E a área de ciência da computação tem que a gente seguir o processo também, assim como as outras áreas do departamento seguem, mas também tem que seguir o processo para a gente desenvolver algum produto melhor e futuramente ter um processo novo, um produto novo, que as coisas todas se atualizam, certo? Então vamos lá. Então a gente está numa aplicação processo com controle de qualidade. Hoje eu vou falar sobre algo que o Scrum Master ele tem que organizar com o gerente de projeto, que é muito difícil hoje em dia em todas as áreas, é muito complicado, certo? É muito mesmo. Estimar o produto backlog, certo? Que é a fase inicial ali de um problema do determinado módulo, do determinado serviço relacionado ao produto. Então, para planejar, é difícil. Existem vários métodos de planejamento, de estimativa, certo? Eu não estou aqui para trazer um método definitivo, mas você tem que adaptar a sua realidade. A realidade, eu posso fazer um estudo de caso aqui explicando o meu tempo de desenvolvimento em determinado framework, determinada tecnologia, certo? E também um conhecimento de negócio, conhecimento específico. A gente está falando aqui uma visão macro do alto nível até o baixo nível. A gente tem que entender os comércios tem que passar essas informações, a gente tem que entender como planejar, ok? Então, existe vários tipos de planejamento. Uns que tem muitos aí, é muito citado na internet, tem os pontos de funções, novos processos de ponto de função já tem uma área específica. Eu até aprendi um pouco de cada área, que é bom para a gente entender, né, os conceitos, mas pelo menos a gente entender essa maturidade de cada área. A gente pode ser especialista um pouco de área, mas a gente deve delegar ações também para aquela determinada pessoa que tem conhecimento em determinada área também ter
firmeza no que vai fazer e no que vai estimar, certo? Então é importante o time, as pessoas trabalhando com pessoas, as pessoas que fazem o trabalho, as máquinas são ferramentas para a gente trabalhar, certo? O importante são o departamento, as pessoas, ok? Então eu trouxe aqui um bem citado na internet que para a gente utilizar como estudo de caso, dessa série de vídeos é fazendo um estudo de caso, ok? Então o planning poker, né, é um planejamento utilizando uma regra de jogo de poker que é muito utilizado em reuniões. E tem alguns estudos de caso na internet que eles falam que vale muito, é muito legal engajar a equipe no momento do planejamento é da sprint para poder entender o contexto, a visão de cada equipe. Tem um produto ONE que ele participa também, os stakeholders é bom, o gerente de projeto, vão participar, os stakeholders, as partes interessadas, pessoais, as pessoas do departamento também, muito importante, e o time também, a equipe. Dividir em sub-reuniões, isso aí tem que ser feito e alinhado. Ok? Mas estimar é difícil, porque vai ter que ser feito, não é fácil, depende do produto, serviço ali que a gente vai ser feito. Por quê? Porque a gente tem que entender, daqui a pouco eu vou falar sobre o plano poker, certo? Só que a estimativa envolve o engajamento do produto meio fim da empresa. Mas estimar determinado produto backlog do que vai ser desenvolvido a análise, a gente tem que entender a complexidade dos histórias. Os histórias que eu falei no anterior, nos vídeos anteriores, são a história do usuário. O que o produto owner ali, daquele determinado departamento do módulo de serviço está solicitando para o time Scrum, para o Scrum Master e o time para fazer. Então a gente tem que entender essa complexidade da história do usuário. A gente tem que ter reuniões e outras reuniões, não é só saiu assim e vai fazer, certo? Ou existem outras análises que tem que ser feitas. Tem que entender essas histórias detalhadamente e fazer várias perguntas. Então a complexidade da história tem que entender. Eu fiz aqui o vídeo anterior, sprint, foi um simples, a gente teve que entender o processo de negócio, teve que entender o modelo operacional. Então tem todas essas complexidades que a gente tem que entender como é feito. A técnica POC não faz parte do processo de Scrum, somente de um processo e uma ferramenta para estimativa. Então eu não estou trazendo aqui o Scrum é um processo modelado de muitas empresas, grandes empresas já vêm utilizando, né? Certo? Que é o avançar. É um processo que você tem que organizar para que seja. Não é só da área de desenvolvimento de software, outras áreas utilizam também, utilizando outras ferramentas. Mas para utilizar, e você pega as ferramentas do mercado que você bem entender, o conhecimento da equipe pode trabalhar em cima, ok? A técnica pouco, então, não faz parte do planejamento, é só eu estou trazendo aqui algo, tem outras estimativas, eu poderia colocar outras estimativas aqui, ponto de função, se a minha área de conhecimento tivesse aquela estimativa de ponto de função, e é bom fazer também, que existe um processo de análise de função, também é bom, se você já tem um banco de pontos de funções lá, é muito bom também fazer. Entendimento da arquitetura, é importante entender a arquitetura, a gente fez uns stories aqui, para fazer um determinado módulo, e verificamos que é importante entender a arquitetura, porque sem arquitetura definida, tem que definir essa arquitetura. A arquitetura, como funciona a arquitetura, certo? Por quê? Por exemplo, aqui eu vou trazer aqui já pedi. Se a gente não definir a arquitetura, eu ia trazer aqui uma imagem só que eu sempre trago. Não está dando certo aqui não. A gente tem que entender a arquitetura, porque definir a arquitetura, como é feita, quais as entidades, quais o modelo, quais frameworks, quais entidades internas e externas que eu coloquei aqui, entidades externas, quantidade de sistemas que existem. A gente não tem como estimar também como vai ser o percurso daquela sprint, né? Porque o produto backlog envolve a partir do produto backlog a gente vai criar o sprint backlog. Então a gente precisa entender o nível de conhecimento também do projeto. Então existe ali implantado um determinado serviço, determinada empresa, existe um projeto que foi implantado, foi feito. Aquele projeto eu creio que tem sua documentação, ou tem uma história ali que foi feita, e aquele produto tem que ser conhecido também, porque para pequenos e grandes projetos existe
vários pequenos projetos. Então a gente tem que entender que se a gente for mexer em determinado produto, entender a arquitetura, que é onde a gente vai mexer, vai influenciar também outros projetos. Então um nível de conhecimento em determinado framework, um nível de conhecimento em determinado módulo é importante. Que chega aqui agora no o item que eu vou falar, que é o nível de complexidade do processo de negócio. Então a gente tem que entender esse nível de complexidade do processo de negócio, qual o problema específico, como funciona o processo de negócio, porque não adianta a gente fazer um sprint, chega de gerente, projeto, Scrum Master, e chamo o desenvolvedor, sprint pronta, eu tenho conhecimento do processo, o produto Backlog tem conhecimento, jogo o desenvolvedor, sem ele ter um treinamento, um conhecimento do processo de negócio alinhado, né? Não pega, ele vai desenvolver aquilo ali, funcionalidade específica, mas ele não tem entendimento. Poderia ter um analista intermediário para ali conversar, tem que ser feito dessa forma, eu quero esses resultados já produzidos no caso de testes, e esses resultados que tem que ser final, aí pode até andar, isso aí tem que ser um planejamento. Do Scrum Master para falar, analista, você entende do processo, você já tem maturidade aqui na empresa, eu vou colocar você desenvolve todo o processo como é feito, e depois a gente pega o desenvolvedor e faz toda essa implantação. Legal, porque já tem um especialista ali para comandar e gerenciar aquele desenvolvedor, porque o Scrum Master ele não vai estar ali com o desenvolvedor, ele só vai querer feedback. Ele tem um processo em mão, que é esses processos que a gente falou, para alinhar, ok? O stakeholders é responsável, é as pessoas que estão ali que a gente vai tirar dúvida, o gerente de projeto já vai intermediar ali com o Scrum Master, para a gente conversar. Estou precisando de tomada de decisões de alto nível, porque às vezes tem tomada de decisões que tem que ser feita que não depende só da gente, depende de determinada área, depende de determinada relação e processo organizacional. Isso aí tem que também juntar essas pessoas, certo? Treinamento e conhecimento é importante para a gente conhecer aquele determinado tecnologia específica. Então, para estimar o produto, nós estamos falando aqui do produto Backlog, não estamos falando da sprint. Sprint é subdividir em áreas quem vai criar o produto Backlog também vai passar os stories, ele vai conversar com o Scrum Master para definir as sprint ali, e o Scrum Master vai conversar com o analista, e os desenvolvedores também vão dar um feedback das estimativas que a gente fez nos vídeos anteriores. E casos de testes e de projetos anteriores que eu falei, banco de atividades e tempo de desenvolvimento, que as histórias de alguns projetos você pode ver o tempo de desenvolvimento de determinado projeto, de determinada tecnologia, você poder estimar também. É importantíssimo ter isso também faz parte da estimativa, para a gente ter uma visão da onde a gente pode começar a trabalhar e planejar, porque isso tudo vai ser dito na reunião do plano POC, que eu vou falar agora aqui, certo? Então, o que é o plano POC, né? Planejamento é um joguinho que já tem um POC, né? Quem já viu o POC, o jogo de POC, existe várias cartas ali na mesa, certo? E aqui é feita uma reunião primeiramente com a equipe. Você tem que planejar essa reunião, ou sub-reuniões, é importante, ok? Então, continuando aqui, a parada tem uma série, né, e as cartas ali é uma brincadeira, mas pode ser um diálogo, entendimento, mas é para começar a você não trabalhar com a equipe e ter um momento de descontração também, porque às vezes reuniões, às vezes que a gente vê o reunião de estados, às vezes é meio chato, nem tudo que é conversado é falado, nem tudo que os comportamentos, as formas que é falado, a gente tem que ter um processo ali implantado internamente com os comércios para ver se dá certo com a equipe. Então, no jogo de poker existem as cartas ali na mesa, então cada membro do time ele vai receber um baralho, a gente pode ver aqui, e um baralho específico, certo? E tem a user story ali em jogo, tem a user story, que é a história do que vai ser solicitado para o planejamento da backlog. E cada baralho tem uma série de números, né, representado pela série de Fibonacci aleatória ou uma série de números aleatórios. Então, o PO que vai estar ali na frente, ou o Product Owner, ou também
o Scrum Master ou quem está na frente de liderança da equipe do processo Scrum vai engajar essa equipe de time de desenvolvedores ou gerente de projeto, o processo operacional, quem é que vai trabalhar mesmo no produto, certo? Então, cada um do time ele vai pegar esse baralho e determinado número ali ele vai verificar o número e ele vai começar a avaliar a história do usuário, ele vai pegar o baralho e ele vai falar sua estimativa. E vai colocar nesse baralho o valor da complexidade, certo? Então o Pio falou ali, entregou o baralho, certo? Cada um pegou seu baralho, ele escreve ali um baralho, pode ser também outras formas de fazer, mas o importante é seguir um processo. E depois daquele baralho, ele vai fazer a história e colocar a complexidade ali, a história do que vai ser, vai dar a história do usuário, do que é feito no contexto dos processos que todo mundo tem entendimento, e ele vai avaliar ali a história de colocar a complexidade. Cada time, cada desenvolvedor, cada analista tem entendimento, certo? E ele vai verificar a história e o valor para cada componente do time, certo? Então o PO vai verificar ali o entendimento de cada pessoa. Tem uns que vai dar uma estimativa de 8 dias, 7 dias, uma estimativa, um valor aleatório, certo? De 20 dias, dividido por vários sprints. Do conhecimento que ele tem do processo, do negócio, cada um você vai ver a maturidade ali, a percepção de cada um. Vamos ver nessas reuniões, dependendo da maturidade do tempo, a gente vai ter um contexto para conseguir entender cada percepção de experiência. Às vezes o que entrou novo poderia falar que, por exemplo, um determinado módulo específico que eu vou apresentar daqui a pouco, que é uma usa história, uma solicitação que a gente pode representar primeiramente por uma solicitação de módulo que eu apresentei nos vídeos anteriores, poderia ser um cadastro de reserva de hotel, um exemplo, certo? Um caso. Eu poderia ser aqui também o planejamento de solicitação food service que eu falei. Então ele vai verificar, analisar o entendimento que ele tem para esse negócio, e o PO vai explicar as necessidades que ele quer. E aí assim eles vão anotando e vão falando. A reunião pode durar mais ou menos 1 hora, o máximo. E ele vai coletar todas as informações de cada time, o time que vai participar do projeto do Balligol. E ele vai coletar essas informações e ele vai descobrir ali, para estimar, cada entendimento do usuário. Aquela estimativa não vai ser definir a primeira reunião. Pode fazer várias reuniões, né? Dependendo do gerente de projeto lá, pressa. A solicitação, que a funcionalidade do Scrum é alta, a prioridade alta e baixa. E você vai ver, pelo menos, você vai ter a percepção de engajamento do time e também uma percepção de estimativa do que quem sabe o que precisa ser melhorado no processo, e aí você vai poder pegar as pessoas ali importantes para trabalhar no projeto. Estimou, você vai fazer outras reuniões, certo? Perguntando o valor da história, o tempo da estimativa. Depois disso, você vai juntar, fazer um planejamento, filtros, fazer subreunião com os usuários, porque ele pensou aquilo, fazer reuniões, ver se aquela estimativa atende. Poderia fazer até um teste assistido. Esse teste assistido é colocar a equipe e começar a trabalhar em cima do que tem. Aquele teste assistido pode durar 1 mês, um sprint de 2 meses ou mais, para poder ver o que acontece se for grande projeto. Se acontecer esse teste assistido e verificar ali se está demorando, você pode verificar, você pode fazer uma estimativa do que é os problemas, impedimentos que pode ser feito. É uma forma também de estimar para grandes projetos. Então, essa é uma reunião de planejamento. Tem outros também reunião de pequenos projetos, os valores, tempo, ponto de função também, que você pode. Mas um que tem mais, que engaja mais equipe e planejamento é essa. Porque as outras, por exemplo, ponto de função e outros processos, às vezes é tudo mais um processo de análise ali. Determinada equipe, você tem que chegar,
fazer uma análise criteriosa de contribuição estimativa e tentar ali fazer um acordo para que aquele tempo seja. É difícil estimar, mas pelo tempo e a história a gente consegue. Ok? Então, vamos lá. Então aqui temos a história do usuário é feito e ele vai fazer o seguinte, eu vou falar aqui depois no vídeo, próximo vídeo, é isso, o planejamento esse planejamento do próximo vídeo eu vou falar aqui, depois de definir o épico, o momento épico nessa história, eu vou falar aqui sobre as histórias definidas e aí começam as tarefas, que é os produtos backlog, certo? Que podemos definir, mas o planejamento é isso. O planejamento do produto backlog a gente tem que entender, certo? Entender a arquitetura, fazer o entendimento ali, fazer uma análise criteriosa, às vezes demora mais um mês, pela experiência, às vezes você tem que definir subprocessos, subprojetos, não é o mais difícil hoje, acho que na área é estimar. Às vezes você tem que fazer contrato de projeto aberto, que você não tem como estimar, mas você tem que fazer depois um controle dos próprios processos, quando você vê que ali tem dificuldade, fazer uma auditoria para que comece a avaliar aquilo ali, porque para futuros nossos projetos não tem também esse novo problema, né, que é um problema de gerenciamento de projetos, problema de engajamento. Ok? Esse vídeo já está um pouco longo, vou dar continuidade nos próximos vídeos.